Boa noite. Oi, João. Espera um pouquinho, hein? Tudo bem? Espera um pouquinho o pessoal entrar aí, tá? Como é que você tá? Dormiu direitinho? Teve alguma reação depois da terapia? Manda notícias, viu? Qualquer coisa pode mandar no direct aqui. Certo? Esperar o pessoal notificar aí um pouquinho pra gente começar. Deixa eu colocar no não perturbe aqui. Acho que já tá aqui o não perturbe. Ah, tá. Voltou. Ei, José! Como é que você tá? Gente, hoje eu vou falar de um negócio muito bom. Hoje vai ser bom. Vou começar logo, sabe por quê? Vou correr com a matéria. Porque eu tô fazendo... Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá? Uma fumaceira danada. Isso aqui é um incenso que botaram aqui. Então, e eu vou correr com a matéria, sabe por quê? Porque tá tudo... Graças a Deus tá tudo bem. Eu vou correr com a matéria aqui, que hoje eu vou falar de uma cadeia de dor e depois eu vou entrar na parte hormonal. E aí, na hora que o pessoal começar a entrar, eles já vão pegar a parte hormonal. E vocês já vão pegar essa parte aqui, agora do início. Pode ser? E aí, Paulo? Legal, legal que vocês estão entrando. Nós vamos começar agora, tá? Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão nessa questão do Covid aí? Tá tendo alguma repercussão aí na família de vocês? Hoje eu falei com várias pessoas, né? Vários pacientes aí para saber como é que... Tem muita gente pegando, né? A gente tem que se cuidar. Não é verdade, João? Os primeiros dias depois da terapia, você vai entender tudinho. Vou explicar para você o que está acontecendo no seu corpo depois da terapia, viu? Então hoje você vai entender direitinho, tá? Então eu começo pela cadeia de dor e a gente depois fala da parte hormonal. E para a gente começar, eu vou tirar aqui uma ideia mais ou menos, né? Dar uma ideia mais ou menos só do campo do nosso estudo, tá bom? Que hoje a gente pode trabalhar também como fundo de tudo que a gente vai estudar aqui, o pânico, tá? Então eu vou começar falando para as pessoas que tem muito pavor, pesadelo, ansiedade, são pessoas dramáticas. Então, para vocês que têm síndrome do pânico, essa live vai ajudar bastante, tá bom? Vou deixar gravada, eu tô vendo que tá tendo muita visualização depois, né? Tem umas 300, mas a gente sempre começa com alguma coisinha aqui, com o pessoalzinho que tá assistindo a live. Essa daí eu vou deixar gravada, tá bom? E depois, futuramente, eu vou jogar lá no YouTube, certo? Então, sejam bem-vindos e vamos começar aqui, ok? Então, olha só, para vocês que têm síndrome do pânico, são pessoas que geralmente se sentem angustiadas, certo? São pessoas que são muito assustadas, desesperadas, né? Qualquer coisinha já entra no desespero. E eu vou falar também para pessoas que têm transtorno de choque, tá? Tudo isso vai servir para vocês, viu? E aí, qual que é a chave que a gente vai utilizar aí para um pânico que a gente precisa tratar, certo? Seja o pânico por qualquer coisa, tá? Não vou poder atender vocês agora, mas no final, quem quiser participar, eu coloco, porque às vezes a pessoa bota aqui para entrar, mas no início da live a gente tem uma sequência. No final eu abro para perguntas, tá bom, Silene? Nós vamos nos falar. Você é minha paciente, né? Você tá me pedindo para entrar. Se for, manda que sim, que aí eu, no finalzinho da live, assim, faltando uns 15 minutos, você entra, tá bom? Eu não sei porque às vezes acontece de você pedir, né? E, Silene, você tá marcada agora, recentemente, né? Beleza, então manda aí pra mim, se for alguma coisa, tá? Oi, Samia, tudo bem? Oi, Lu. Sejam bem-vindas. Então, vamos continuar falando de traumas, né? Isso, Silene, que mora no Texas, não, você mora onde mesmo? Não lembro mais a cidade aí dos Estados Unidos, mas seja bem-vinda. Então, a gente vai trabalhar as nossas forças interiores hoje, quando a gente começar a entender como funciona o processo da estrutura do nosso cérebro nessa cadeia de dores e traumas, ok?
E aí, nós vamos, eu quero que no final dessa live, vocês estejam inundados de coragem, tá? Eu tenho atendido muitos homens também, eu tô impressionada com a quantidade de homens lindos que me procuram, né? Recentemente o João, aí tem vários, e eles estão procurando terapia, e isso é maravilhoso, gente, isso vai equilibrar muito o sistema aí da gente, né? Porque tem muitas mulheres procurando terapia, isso é uma constante, e agora os homens, estou muito feliz que vocês sejam bem-vindos, tá? Então é o seguinte, gente, vamos recordar, vamos fazer um resumo, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais na cadeia de dor, vou falar da parte hormonal, mas eu já vou começar pelas dores e os traumas aqui, tá? Pega um papel, anota, tira dúvida. Por que é bom você anotando? Porque você vai tirando dúvidas, né? Mesmo que você assista depois, agora é a hora de você me perguntar, certo? Então, olha só, desde o início lá que eu falei do tronco cerebral e do sistema límbico até o nosso córtex frontal, se vocês puderem depois, é porque eu não tenho imagens aqui, mas futuramente eu vou fazer isso. Eu vou colocar imagens aqui, quando eu tiver mais audiência, eu vou colocar as imagens, né, do tronco cerebral, do sistema límbico. Então, a gente está falando daquele córtex, do sistema arcaico, né, que a gente está falando emocional. Então, lá do tronco cerebral, lá no meio do cérebro, sistema límbico, que é onde a gente fala que passam as dores também crônicas, toda dor crônica e fibromialgia passa pelo sistema límbico, a gente tem uma extensão de longos circuitos nervosos, certo? Quando um acontecimento atual, ele desencadeia recordações que são traumáticas, o que acontece? O que acontece no nosso cérebro? Ele faz duas coisas, somente duas coisas. Ou ele envia uma mensagem, ou ele bloqueia uma mensagem, tá? Eu vou explicar melhor isso daí para você. Então, quando alguém é, por exemplo, criticado e ele sente uma grande ansiedade, ele já está acionando um possível trauma, tá? Ele já está acionando. E vocês vão entender essa questão do sintoma e das sensações, a diferença do sintoma e das sensações. Então, se lá na área do tronco cerebral a gente tem uma sensação que ela está gravada no estado puro, por quê? Porque começa sempre lá pelo tronco cerebral, né? Como eu venho falando para vocês em várias lives, a gente pode resolver isso se a gente aceitar. Primeira coisa, meu primeiro passo é a aceitação. E a gente dá um nome para isso e a gente integra isso que a gente está vindo, essa sensação que está vindo do tronco, certo? Esse estado puro lá, essa parte emocional. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve experimentar. Só que a maioria de nós não faz isso, né? Então, na verdade, não é reexperimentar. A gente experimenta isso pela primeira vez, essa sensação. Então, a recordação, talvez ela esteja gravada com uma clareza original no córtex cerebral. Então, a recordação, ela fica no córtex, bem depois. Mas aquela sensação, ela só vai ser possível de ser sentida se você experimentá-la. Então, é algo do sentimento, não é algo racional, tá? E aí, essa questão do sofrimento, esse sofrimento, ele está armazenado aonde, gente? Na camada subcortical. Então, córtex, a gente tem a memória do que aconteceu. E nas camadas subcorticais, abaixo do córtex, a gente vai ter essa parte do nosso sofrimento, tá? Eu anotei porque é muita coisa para falar. E aí, quando uma marca, por exemplo, de uma surra, de um paciente que me procura, que ele fala assim, olha, apareceu uma marca aqui no meu braço ou na minha coxa e simplesmente eu não sei de onde está vindo essa marca. E a gente vai investigar e descobre que é uma marca que está reaparecendo no corpo desse adulto, no mesmo lugar que ele levou uma surra quando ele tinha 6 anos de idade, do pai ou da mãe, aí você começa a entender que aquela memória continua ali. A memória continua ali. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente
procura fazer com que essa pessoa passe por essa experiência, né? E todos os aspectos que estão ocultos na vida dessa pessoa e na situação que ela vivenciou, eles precisam vir à tona para o córtex, para a gente poder reconfigurar, né, tudo isso que aconteceu, né? E só assim a pessoa tem um alívio. É assim que funciona. Sabia, Beth, que é desse jeito? Tá? Estão anotando? Eu botei umas 3 folhas aqui escritas para poder falar. Então, voltou. Deu uma pausa, eu tomei uma água. Então, assim, ó, quando uma memória ela vai aflorar na nossa consciência, ela vai trazer com ela todos os traumas que estão relacionados. Estão lá, eles já existiam no nosso cérebro, né? E eles vêm numa forma de, muitas vezes, de sensação. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu tô com uma sensação de angústia, mas eu não sei de onde está vindo isso, né? Então, o córtex, que é essa parte superficial, ele não consegue distinguir diversos traumas, ok? Ele não consegue fazer a distinção. E se a pessoa tem diversos traumas, o que vai acontecer? Ela vai ficar numa situação, porque não existe uma ordem temporal adequada quando a pessoa tem diversos traumas. E aí é como se estivesse dando um curto-circuito no cérebro. E o que acontece para esse tipo de caso? Quando a pessoa tem muitos traumas, a gente indica, muitas vezes, que ela faça também uma terapia coadjuvante, né? Que é, na verdade, com fármacos, para que aquele fármaco supra aquela falta de cuidado. Isso como? Como é que um fármaco vai suprir? Ele vai mimetizar, ele vai imitar aquela sensação hormonal, aquele disparo hormonal dentro do cérebro daquela pessoa. Então, ela não teve, faltou X e X hormônios. Agora, o fármaco vai suprir a falta desse hormônio naquela sensação de proteção do contato corporal e não do trauma em si, que seria, entre aspas, a surra. Tá dando para entender? Então, a gente tem uma química do cérebro, né, de quem não recebe, por exemplo, amor na infância, quem recebe muita surra, quem é psicologicamente abalado, maltratado na infância, tem uma química diferente de uma pessoa que não tem essa mesma condição, certo? Estão pegando? Pode ir mandando pergunta já, que eu vou olhando aqui e vou respondendo. Então, assim, eu ia até falar por exemplo, de alguns exemplos que eu anotei aqui. Tinha uma paciente que, depois de um ano que ela já me conhecia, ela fez algumas sessões, aí, de repente, apareceu assim, vamos colocar aí, assim, uns sintomas muito estranhos, né? Então, ela começou a ter uma sensação de esgotamento muito grande, um esgotamento, uma exaustão física muito grande, né? E aí, quando eu fui olhar o que tinha acontecido lá e fazer toda a conexão de tudo que ela já tinha tratado, né? Eu vi que ela tinha bloqueado um sentimento de impotência dela. E esse sentimento de impotência dela, como eu falei na última live, com relação a nascimento, né? Traumas natais. Então, uma sensação de esgotamento, de asfixia, e a gente foi olhar, né, aquela sensação e estava ligado naquele trauma lá. Tem que tomar bastante cuidado, porque quando você vai fazer uma terapia de um paciente e esse paciente, como eu falei para vocês, ele se sentiu anestesiado, então ela fica para a vida toda gravado lá na memória dela. Em algum momento pode ter algum gatilho emocional que dispara, uma impossibilidade de seguir adiante de alguma maneira, uma impossibilidade de fazer qualquer coisa para ela própria se ajudar, entende? Por isso que ela fica esgotada. Tem uma outra paciente que veio também na minha mente agora, que ela passou por 2 cânceres, 2 formas de câncer. E ela
engraçado que ela estava muito forte, lutou, e agora, depois de quase um ano de recuperação, voltou novamente, né? E eu quero explicar para vocês que na terapia de câncer a gente só trata o paciente quando as células não estão em fase ativa de reprodução, né? Não estão fazendo a multiplicação celular lá, né? Tudo mais. Por quê? Porque se você trata um trauma nessa fase, aí as células cancerosas se multiplicam. E também porque nessa fase existe um esgotamento também, né? A pessoa está lutando ali para sobreviver. Então a gente não faz isso, a gente faz um acompanhamento muito leve, não trata traumas. E depois de um certo tempo, ela voltou agora e sentiu essa sensação de esgotamento e tudo mais, ela entrou numa depressão profunda. Então agora, passada essa fase do câncer ativo, oi Sônia, querida, aí sim agora sim ela está podendo fazer essa recuperação, porque ela não, o cérebro dela tentou lutar, né? Ela tentou lutar pela vida, né? E conseguiu superar 2 vezes, né? Essa sensibilidade, essa sensação de debilidade aí, que ela se sentia, ela foi se agravando, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: essas sensações traumáticas originais, elas eram elaboradas no centro límbico do cérebro, na parte do meio do cérebro, né? Que é a parte emocional lá. E aí ela foi representada lá no córtex frontal. Eu sempre falo isso, no córtex frontal para vocês, na parte superficial. E a gente só foi ter essa percepção dessa debilidade dela, tá? Porque no momento presente ela trouxe a sensação. Então o que vocês têm que observar é que no momento presente é que está a chave de qualquer terapia. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu tenho um trauma de infância, minha mãe batia. Não interessa. O que interessa é o que está acontecendo no momento presente. Porque o nosso cérebro é atemporal. Então você busca sempre pelo momento presente qual é o sentimento, qual é a sensação, principalmente as sensações, cansaço, exaustão, certo? É mais ou menos isso. E se a paciente começar a ter uma sensação com aspectos profundos, aí assim, sensações muito profundas já no início da terapia, aí você tem que ligar o alerta, por quê? Porque não é muito bom se você não tiver domínio para trabalhar isso daí. Porque aí ela vai ter uma sensação de esgotamento na primeira sessão. E o que pode acontecer com essa pessoa? Ela entrar num trauma muito profundo. Eu vou dar um exemplo aqui, de uma constelação familiar. Eu gosto de chamar atenção, né? Para as pessoas que trabalham como eu. Então, você fez uma constelação familiar. Você participou ou você tratou algum paciente? O que acontece? Ele viu umas cenas, né? Se ele mergulhar muito profundo lá e você fizer várias camadas, é possível que você acesse até mais de um trauma, tá? Mas pelo menos um trauma é muito possível que aconteça. E aí a gente tem casos, por exemplo, que eu já ouvi falar, né? Eu estava na constelação, não sei quem estava aí de vocês na minha constelação uma vez, que a pessoa chegou e falou: olha, fulano estava constelando em tal lugar e ele entrou num surto dentro da constelação. Entrou num surto psicótico lá. O que aconteceu? Ativou um ponto de trauma dele, né? E é muito importante que a gente que trabalha com constelação familiar também saiba tratar traumas. Porque se a gente não trata, ele quebrou todo o ambiente. E tinha um monte de gente lá e ninguém conseguiu segurar ele. Porque a força que vem é uma força descomunal, entendeu? É uma força que vem de um trauma. Então ali ele ficou irreconhecível. Ele quebrou todo o ambiente. Isso nunca aconteceu comigo. Todo mundo que já foi nas minhas constelações sabe que eu domino essa parte de trauma. Então, no momento que a pessoa entrou no trauma, né, a Edna também, que é outra consteladora, também sabe fazer isso, a gente tira, a Betinha também, aqui em Brasília, então a gente tira a pessoa do momento do trauma ali, porque a gente consegue detectar. Isso é muito importante, tá? E você não trata no momento da constelação, você trata depois esse surto aí. Mas quando a pessoa entra de uma vez nessa sensação aí a gente precisa entender que ela entrou, ela não foi igual uma escadinha, tá? Elaine, você que é hipnoterapeuta, ela não fez aquele degrau que veio do córtex e foi descendo até o centro, até o tronco cerebral. O que ela fez? O que essa pessoa fez? Ela foi direto lá, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado. E aí, o nosso sistema, ele consegue
administrar, essa é a palavra, ele só pode aceitar uma determinada quantidade de traumas por vez. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela acessou muitos traumas de uma vez. Então, tem que ter muito cuidado. O que eu tenho como ferramenta? Eu tenho uma ferramenta que faz essa triagem. Eu não mando para constelação uma pessoa sem passar por um trauma antes, assim, trabalhar ele. Se eu sei que esse trauma, o relé dele lá no cérebro está ativo. O que é o relé? É o ponto que está lá com o edema ativo de trauma. Se tiver lá aceso, você não pode mandar, entendeu? Por isso que é importante de saber desses detalhes, né? E para descer no nível dessa sensação aí, né? A paciente, ela começou, como eu falei para vocês, ter essa sensação de esgotamento, que era a sensação que ela teve na hora do nascimento. E aí ela falava assim, eu me rendo, eu tô exausta, e nossa, era um cansaço, era um negócio assim, interessantíssimo, né? Geralmente, isso acontece muito quando a gente faz hipnose, tá? Dentro de um processo onde você faz a hipnose, a gente pode acessar essas memórias aí e descer mais profundamente. Mas, a maioria dos meus pacientes, eu faço uma recessão etária. E ao invés de fazer uma hipnose, para ela ter aquela sensação, eu só vou lá no momento e faço aquela reconfiguração, mas ela não sente. Agora, quando é necessário, você aplica hipnose e aplica constelação, para ela ter a consciência. Mas eu trago a consciência diferente, eu trabalho nos dois níveis dessa maneira no meu método. Tá? Podem perguntar, gente, vocês. Insônia também. A insônia é aquilo que eu falei na última sessão, né? A insônia é um estado de alerta. Ela está muito ligada. Eu vou entrar agora de novo na parte hormonal, você vai entender quando eu entrar, tá bom? Eu vou explicar a balança, como é que ela funciona para vocês. No antes e no depois. No estado de vigília e no estado de relaxamento. Eu vou explicar como que acontece aí na insônia. Só fechar esse negócio aqui. Então, eu queria falar o seguinte, ó. Eu até anotei aqui para vocês. A gente mergulhar nesses eventos passados, né, remotos, que não deveria ocorrer nas primeiras sessões de terapia? Isso que eu falei para vocês. Então, por quê? Porque existe uma perturbação nesse tipo de paciente num sistema de comporta, é um sistema de comporta deficiente. Então, pode ser que você pegue um paciente com sistema de comporta deficiente. Ele não segura os traumas. Você acessa aí vem um avalanche junto, né? Até porque, como eu venho falando para vocês, algumas pessoas não têm esse sistema, mas o que acontece normalmente é que a pessoa tem um impacto lá na infância, um impacto da adolescência, ou 3 na infância e tal, mas em momentos diferentes, né? Agora tem gente que é muita coisa, gente. Esse pessoal que mora nesses países que tem guerra, pensa aquelas crianças que ficam ali, tá tendo um bombardeamento lá naquele Irã, Iraque, naqueles países, né? Países como a África, nesses lugares que a pessoa passa muita necessidade, que é totalmente diferente da nossa realidade, né? Chega a ser absurdo a diferença de uma criança que está lá assistindo uma guerra, tendo impacto. Hoje eu atendi uma pessoa que eu não sei se ela está aí na live, tomara que não esteja, eu vou falar aqui, que é o seguinte, acabou a constelação, ficou com os olhos lacrimejando, um peso na cabeça e tudo. O que acontece? O que você vê, né? Olha como que é o nosso sistema biológico. O que você enxerga ali e vê aquela questão do trauma, até mesmo na constelação, o que você não quer aceitar também pode afetar a área dos olhos, entende? Então, por exemplo, você está fazendo uma constelação e tá, até eventos traumáticos. Eu já tive casos assim, por exemplo, a pessoa viu o perigo chegando pelo lado direito. Então, e o problema dela era no olho direito, entendeu? Então, ela sente o perigo chegando por aqui, ou o ataque foi por esse lado. Então, também fica gravado lá nessa parte biológica dela. Já, eu queria falar dos tranquilizantes. Então, assim, em todo caso, quando a gente tem um sintoma de recordação lá no tronco cerebral que é dominante e que isso acontece prematuramente durante a nossa terapia,
a gente entra com auxílio de fármacos, como eu falei no início. Para quê? Para que esse sistema de comportas lá que tem cerebral seja capaz de frear aquele excesso de traumas que estão eclodindo lá. Entendeu, gente? Tá dando para pegar, né? Então, o córtex pré-frontal, ele vai estar onde? Vamos ver se vocês sabem. Aonde é que está o córtex pré-frontal? Ele está no presente, no passado ou no futuro? Responde aí para mim, quem sabe. Ninguém vai falar nada, né? O córtex pré-frontal não é aquela parte nossa lógica, que é aquela parte que a gente já tem ali a memória e tudo mais? Ali é o presente, entendeu? Então, toda vez que você estiver no momento presente, você está acessando o córtex frontal. E aí, no momento que você quer buscar uma memória mais de um sentimento, de uma sensação e profundamente, você vai no sistema límbico e no tronco cerebral. E aí, lá no tronco cerebral, que é aquela parte nossa do nosso inconsciente arcaico, do nosso cérebro reptiliano, a gente puxa as sensações, que são essas que aconteceram com esse paciente aqui, que sem esse sistema de comportas, abriu e saíram todos os dragões dele lá de dentro. Então, é importante que a gente, primeiro, quando vá tratar, a gente tenha consciência que a gente vai ter que lidar com os nossos dragões, com os nossos demônios, com a nossa sombra. E essa sombra, ela não está aqui agora no momento presente, mas a sensação está aqui. Então, a sensação de angústia agora não tem a ver com o que eu estou vivendo agora. Agora é só o gatilho que está aqui no meu consciente, que pode ser alguma situação física ou emocional, que dispara para um evento traumático. E esse evento traumático fica lá impregnado no tronco cerebral e no sistema límbico. Por quê, gente? Porque a gente já estudou isso, ó. Tronco cerebral e sistema límbico estão sendo primeiro preparados e tudo mais até os 2 anos de idade. Então, até os 2 anos de idade é o primeiro a se formar, é o primeiro a amadurecer. Depois é que vem o córtex. Então, é essa parte que vai ficar muito, muito, muito bombardeada. E depois a gente vai pegar esses sentimentos primários de raiva, de angústia, de perda de vínculo, né? E a gente vai transformar isso em sentimento, né? Como eu falei na última live também. Então, sensação de estar sentindo derrotado, asfixiado, sufocado, como eu falei lá, que eu ia falar para vocês da síndrome do pânico, né? Isso daí, elas saem de onde? Do fundo do nosso cérebro, lá do tronco cerebral e do sistema límbico. Tá ok? Exatamente. Então, a gente, deixa eu ver o que tem mais importante pra gente falar, pra gente terminar aqui, pra gente começar a nossa parte de hormônios, né? Então, assim, quando um recém-nascido, ele é apoiado, quando um recém-nascido é acariciado, ele é protegido, o que tem mais tarde para ele? Um desenvolvimento, né? Diferente do cérebro dele, daquele outro que não teve, daquele que foi abandonado, daquele que foi maltratado, né? Por quê? Porque aquele lá primeiro, que teve essas sensações, né? Como é que eu vou falar para vocês? A gente tem um sistema lá de inibição da serotonina. Então, ele vai construir no cérebro dele, no interior do cérebro dele, um sistema que inibe a serotonina, que é a sensação de prazer. E aí, a sensação de bem-estar. E aí a gente tem aquele indivíduo que não se sente relaxado e tranquilo. Então, por isso que a gente vê hoje também que muitas pessoas que se sentiram assim, nesse momento presente agora, elas vão ter estímulos abruptos que elas receberam lá na vida dela, durante a vida dela toda, e isso vai desorganizar os sentimentos dela, certo? Então ela vai desorganizar os sentimentos dela, ela fica muito confusa, é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de refletir ou de ter uma escolha para onde eu vou, né? Então, por quê? Porque essas sensações, né, e esses sentimentos que estão nas camadas mais profundas,
eles são inibidos, entendeu? E aí acontece isso. Então a gente não pode bloquear a entrada desses estímulos abruptos, se a gente não pode fazer isso, né? A gente tem um transtorno de déficit de atenção. E a gente não consegue se centrar, entende? É isso que acontece. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção, então você vai ver aí que eu tenho tudo. Quando o bebê também, ele tem lá no tronco cerebral, né? Essas forças que são moduladas lá. Quando ele tem uma falta, de cuidado na primeira infância, pode ser até assim, não culpa dos pais muitas vezes. O pai sai para trabalhar, fica com uma empregada, fica com uma babá, a mulher maltrata, acontece alguma coisa assim. O que acontece? Esses neurônios, eles não vão amadurecer nessa época, lá no sistema límbico, eles não vão amadurecer adequadamente. Então, o que acontece? Esse sistema, quando ele é debilitado, ele vai causar uma hiperatividade, certo? Então, o mesmo trauma lá da primeira infância, que vai danificar o nosso córtex frontal, ele também provoca a hiperatividade. Então, por isso que a gente tem que olhar não só o momento presente, você que é psicólogo, que é terapeuta, você que é psiquiatra. Então, a gente tem que olhar o momento presente, o que está lá no cérebro daquela pessoa naquele momento, mas também tem que acessar as outras áreas. Porque se você não acessa as outras áreas, você não trabalha tudo que essa pessoa precisa. Certo, gente? Ok? Eu falei dos homens que estão entrando muito, tem muitas mulheres que me procuram também, eu gostaria de falar isso na live, tem 2 ou 3 anos, né? Que mulheres, eu não sei por que isso acontece comigo, uma indica a outra, mas são mulheres que querem engravidar. E tem muitas que fazem tratamento comigo para isso, né? 2 estão aqui na live. Então, assim, é isso que acontece. Muitas mulheres me procuram para engravidar, porque já tentaram de tudo, toda a parte biológica, aí falam assim, ó, tá tudo normal com você, você tá perfeita para engravidar, isso e aquilo. Muitas, a maioria, algumas outras não. E tá tudo normal e a mulher não engravida. Então tem os bloqueios. E aí a gente vai lá nos traumas, que podem ser de qualquer região dessas aí, né? Mas a gente vai fazendo aquela descida do degrau lá para olhar todas essas regiões, tá? Então essa foi a parte, quem não viu tudo, entra para assistir depois. Pois é, déficit de atenção. Tem gente que fala, mas olha, gente, eu cheguei à conclusão seguinte. É Ana, né? Ô Ana, deixa eu te falar. Eu cheguei à seguinte conclusão. Hoje em dia, a gente tem muitos casos de hiperatividade com déficit de atenção, né? Antigamente não tinha tanto. Então, eu creio que existam mais fatores desencadeadores, certo? Outras coisas que aconteceram, porque a gente tem na sociedade mesmo, a gente tem ciclos, né, na sociedade. Então, por exemplo, a gente tem uma geração que é super careta, depois vem uma geração que é super aberta, aí depois a outra geração fecha também. Então a gente tem também toda uma questão social que vai influenciar. E as pessoas de hoje, elas são muito requisitadas, sabe? A atenção delas desde pequena, ela já é muito mais... Então, no meu caso foi assim, eu tenho déficit de atenção com hiperatividade, mas no meu caso foram traumas, tá? Agora, dessa vida, depois que eu nasci. Então, eu já fiz vários exames, já fiz 4 exames com 2 psiquiatras e 2 psicólogos e deu isso aí, entendeu? E no meu caso, era isso daí. E eu fui tratando e fui melhorando. Então, existem fatores que podem ser genéticos, que podem ser epigenéticos, mas o gatilho acontece quando você tem uma questão, que a gente fala da epigenética também, que é a questão do ambiente que essa pessoa está sendo tratada. Uma coisa muito importante que eu falo para os meus pacientes, uma vez eu peguei uma senhora, tem até a minha paciente antiga, eu não posso falar o nome e tal, ela trouxe a mãe dela para ser tratada comigo, e era uma gracinha, um casal de velhinhos, né, idosos, coisa mais linda. E aí a gente foi olhar, né, porque ela tinha aquelas dores e tal, foi olhando a parte de traumas e tal. Então, ela tinha uma convivência com o marido, quer dizer, o marido incomodava ela demais, né? E ela não podia falar, porque é aquele tipo de mulher de antigamente, né?
Então, naquele caso, nesses casos que a gente está olhando fatores ambientais, a gente olha muito o seguinte, a gente trata as pessoas. Só que a gente fala muito de terreno biológico. Se a gente tira essa pessoa de uma guerra e trata ela e volta lá para a guerra, não vai adiantar muita coisa, porque ela vai estar sempre... Então, gente, a gente tem que entender que não é só o tratamento da gente, que existem fatores que vão influenciar, né? Por exemplo, meu professor sempre falava, você tira um peixe da água, certo? E tira do aquário sujo para limpar e volta para o aquário sujo, o que vai adiantar? Tira uma pessoa da guerra, tá brigando todo dia lá dentro de casa, marido e mulher, faz um tratamento, volta para aquele mesmo terreno, aquele mesmo ambiente, não vai ter muita coisa para se fazer, né? Porque ela vai estar sendo impactada o tempo todo. Então, o bom tratamento, eu acho que o tratamento que traz resultado é aquele que faz uma transformação profunda no ser, que ele se transformando, tudo ao redor dele modifica. Então, ou ele se modifica e não espera que os outros se modifiquem, né? E ao mesmo tempo ele também coloca limites nas relações dele e nesses limites que ele coloca na relação, ele se afasta do que é tóxico para ele. Ele começa, por exemplo, aquelas pessoas, a gente vai falar de obesidade, mulheres que chegam com obesidade e são mulheres lindas e maravilhosas, mas estão assim com sobrepeso, homens também, são pessoas que ainda precisam colocar limites e principalmente limites no corpo, de chegar à exaustão, de ter compulsão alimentar. Então, esse limite é a autoestima. Então, essa autoestima é sempre a base, né? Trabalhar aquele amor próprio, aqueles traumas que você tem, fazer essa limpeza para que você possa, no futuro, se relacionar com alguém e você não projetar o seu lixo para outra pessoa ou projetar o que é pior de você, que você não quer olhar, o seu lado sombra, aqueles dragões que você tem internos, no outro. E fazer com que sua vida seja horrível. Porque a gente, eu costumo dizer o seguinte, que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Então, se o ambiente não está agradável, não é o outro que tem que me dar, é fazer com que o ambiente fique agradável. Sou eu que tenho que me sentir nesse ambiente agradável. Isso aí começa pela gente. Então, desde essa pessoa que está com problemas de carência e começa a ter compulsão alimentar, obesidade, se essa pessoa tem carência, se essa pessoa tem pânico, todos esses traumas que ela tem, ela precisa olhar para ela primeiro. Parar de olhar para o mundo, parar de se comparar com as outras pessoas, saber que ela é única, se gostar, colocar limites para que ela possa caminhar, para que ela possa se dar uma oportunidade de acordar. E eu acho que nós estamos nesse momento. Nós estamos nesse momento, a gente está passando por a gente está vendo aí muitos, eu vejo até os homens, como eu falei para vocês, que são zumbis. Tem muitos homens que são zumbis, eles estão acordando para terapia, eles estão acordando para se olhar. A terapia não é assim, alguma coisa fútil, é você falar assim, poxa, eu vou olhar para o que eu nunca olhei na minha vida, que sou eu mesmo. Eu vou me valorizar, eu vou botar limites, eu não vou querer mais atrair padrões que são tóxicos para mim, de mulheres que me fazem mal, porque às vezes não é nem a mulher que faz mal para ele, mas ele atrai o pior daquela mulher. Porque a forma como ele age com ela inconsciente, atrai o pior daquela mulher, mesmo que ela não seja. Por que aquela mulher com outro homem não é daquele jeito? Só com ele. Por que ela com os amigos não é daquele jeito? Só com ele. Porque existem aí as projeções. Então, é muito importante que a gente olhe para o nosso umbigo primeiro, se goste, se trate, se ame, para que depois o outro possa amar a gente, para que o outro possa... Então, assim, essas impressões, essas sensações de não ser amado estão lá, no tronco cerebral e no sistema límbico. E isso pode nem ser a realidade, mas a percepção que nós criamos dessa realidade na nossa infância é que vai determinar todo o nosso histórico futuro de relacionamentos pessoais, eu com meu marido, eu com meu namorado, eu no meu trabalho, né? Ter aquele chefe, ficar numa posição de vítima, de submissão, atrair coisas que eu não desejo.
E muitas pessoas me relatam, que falam assim, olha, não parece que não sou eu. Essa vida não é a minha. Eu não estou vivendo a minha vida. Entende? Então, assim, ela não se sente ela própria. Por isso que eu digo, gente, a gente tem que pegar todos os fragmentos, porque nós somos uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Nós somos um eu que em algumas partes da nossa vida, desde a infância, vamos nos fragmentando. E esses fragmentos vão ficando lá. E se a gente não parar agora, no momento que chegou assim, que você fala, minha vida não tá andando mais, e olhar para trás mesmo, né? Porque você já tá lá atrás, mas parar e olhar para aquilo lá atrás e falar assim, peraí, deixa eu pegar esse pedacinho que eu deixei para trás, deixa eu ir catando e fazendo com que esse vaso que tá todo quebradinho volte a ter um formato, aí você consegue seguir adiante. Porque como é que uma pessoa fragmentada caminha para frente? Ela não caminha, ela fica toda perdida. Então, é o que eu falo para as pessoas que vão fazer terapia. Ah, eu preciso muito dele, ele foi embora e me largou. Não, você não precisa. Você precisa de você. Porque, na verdade, se você é completo, inteiro, se sente inteiro e completo, você consegue uma pessoa inteira com você. E se não for assim, eu incompleto vou atrair outra pessoa incompleta e nós vamos ficar naquela briga. Não é verdade? O cachorro tá querendo sair aqui, gente. Então é isso. A gente tem que ver todas essas partes aí. Mas não vê esse cachorro aqui, mano. Aqui eu tô em casa, então assim, é igual... Gente, live acontece essas coisas. O cachorro atrapalhando a live. Então, querem fazer perguntas, gente? Ah, vamos falar da balança hormonal, né? Eu acho que eu vou ter que tirar esse cachorro daqui. Vamos falar da balança hormonal. É porque os cachorros começam a latir e cachorro é assim, gente. Eles escutam o outro latindo e falam assim, alguma coisa tá errada. É a mesma coisa que ela perguntou da... Você me perguntou... foi a Cida que me perguntou aqui sobre a insônia. Então, insônia, ela tem a ver com um estado de alerta. Ô, gente, vou ter que botar esse cachorro pra fora. Peraí. Tá me escutando? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Senão o cachorro não vai parar não, gente. Vê se melhora aí. Pior que eu vou nem botar essa live no YouTube agora. Pô, sacanagem isso agora. Bota esse cachorro pra fora aí, menino. Então, eu tô chegando em casa, gente. Aí, vou botar pra fora ou deixar a porta aberta, pelo menos vai pra onde quiser, não? Então, deixa eu botar aqui. Vocês estão me escutando? Então, a insônia, eu falei na última live, depois você dá uma olhada, tá, Ana? Na última live agora eu postei e falei sobre insônia. Depois você dá uma olhada na última, sem ser essa agora. Foi, acho que foi... Será que eu joguei fora a live? Não, porque teve uma live que eu joguei fora. Será que foi? Bom, então vamos lá. Quando você está em estado de alerta, você está estressado... O que acontece com você? Você está usando o sistema nervoso simpático. Então, quando você está usando o sistema nervoso simpático, que é o sistema dia, você fica ligado no 220. Tem até uma live minha lá no YouTube que eu falo sobre respiração. Então, fica aquela sensação de que você engordou, mas na verdade é um estresse. Então, você pode malhar o que for, que você vai estar com aquele pneuzinho, entendeu? Se você não dorme, seu sistema tá alerta. Esse cachorro... Gente, esse cachorro... Eu tô ficando estressada. Isso é você ficar estressado. Pelo amor de Deus, gente. Vem aqui, Manoel. Então, se você fica... Tá incomodando esse cachorro. Então, se você fica estressado igual eu tô agora, você fica com vontade de matar o cachorro. Gente. Aí, o que acontece? A gente vai liberar... Não, gente. Pelo amor de Deus. Vou ter que sair aqui, gente. É uma palhaçada a minha live. Vou ficar no escuro. Então, a gente vai liberar hormônios. E esses hormônios são esses. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Peraí que eu tô voltando. No escuro aqui. E eu de chinelo dentro de casa. Então... Peraí, deixa eu botar aqui pra gente falar. Então, querida... O que acontece? A primeira coisa que eu ensino para as pessoas, ele não para. O que eu primeiro ensino para as pessoas é trabalhar a respiração. Ou você mata o cachorro ou você respira. Então, o que você vai fazer?
você vai olhar uma live que eu tenho sobre de respiração, que eu vou ensinar como você respirar melhor, tá? Porque não é fazendo exercício assim, ai, coloca a mão na barriga, vou respirar fundo e vai resolver. Não vai. O que vai resolver a tua respiração para que coloque ali no seu corpo, né, um estímulo para jogar você para equilibrar a balança hormonal, é você trabalhar o alongamento do pescoço, desses músculos que ficam tensos, porque você não vai estar o tempo inteiro respirando do jeito que você quer. Ah, vou respirar agora, profundamente. Não vai. Então, para você equilibrar a sua respiração, tá dando para vocês entenderem aí, porque o cachorro tá gritando. Então, para vocês... Sônia, vamos respirar. Então, para vocês respirarem adequadamente, vocês vão fazer como? Diminuir, fechar as últimas costelas que estão abertas. Algumas pessoas, elas têm as costelas, as últimas costelas aqui, ó, né? Que ficam aqui na T11 e T12, elas ficam mais abertas, fazendo uma alça assim, ó. Uma alça de balde, assim, mais assim. Isso pode ser por fumar, né? Pessoas fumantes, ou pessoas que respiram inadequadamente. Eu vou chegar na questão da insônia. E aí, quando você tem essa abertura, que fica lateral, ela abre, aí o que acontece? Você fica com o diafragma retificado. E o diafragma retificado, ele fica puxado, ele não desce. Então, você vai usar a musculatura acessória da respiração. Então, 50% da ansiedade das pessoas, da insônia das pessoas e de algumas dores de cabeça, elas vêm da respiração, que é incorreta. Então, elas vão parar no hospital, vão fazer uma consulta e não vão estar entendendo nada. Mas, a verdade é que, quando você tem essas costelas abertas e o seu tronco sobe, porque isso aqui tudo abriu, né? Abriu, você veio para cá, você começou a usar a musculatura acessória demais. Então, é como se você estivesse correndo uma maratona. Então, você está correndo uma maratona. Você vai usar intercostais, esse músculo aqui, que é o esternocleidomastoide, e o trapézio fibras superiores, exageradamente. Então, usando muito, isso vai hipertrofiar. Hipertrofiando, você faz isso. Aqui você tem compressão de artéria que vai para o cérebro, irrigar o seu cérebro. Então, você vai ter uma menor circulação cerebral. E você vai respirar muito superficialmente. Então, observa isso, tá? Se você vai respirar muito superficialmente, exatamente. Então, você vai respirar superficialmente e vai fazer uma respiração profunda. Menos uso do diafragma pode resultar numa diminuição da capacidade pulmonar? Não. A capacidade pulmonar não tem nada a ver com o uso da coisa, tá? Isso é outra coisa. Isso aí são parâmetros ventilatórios, que a gente chama, né? Os parâmetros é outra coisa. Deixa eu só terminar essa conclusão aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a capacidade pulmonar, só se você for olhar assim, um doente que tem obstrução de vias aéreas, certo? Ou paciente restritivo. Mas uma pessoa normal não, tá bom? Uma pessoa normal não. Por exemplo, eu que não fumo, não tenho problema nenhum, não tenho nenhuma doença, tranquilo. Agora, se for uma pessoa, é porque você fala capacidade pulmonar, fica uma coisa muito assim, né? Volume corrente, tem tantos parâmetros. Então, veja bem. Agora, uma pessoa, como ela está falando que tem insônia, qual o problema dela? Ela está usando demais a musculatura, vai fazer esse movimento aqui, vai abrir as costelas, o diafragma não vai descer, né? E ela vai respirar superficialmente. Então, para que ela fortaleça o diafragma, ela vai ter que descer essas costelas. Mas se ela descer fazendo só abdominal, sem alongar isso aqui primeiro, ela vai ficar tendo uma briga do drive. Você que deve ser, Mariana, você deve ser da área de respiratória. Ela vai ter um drive que não vai ser legal. O drive dela não vai estar legal. Por quê? Porque ela vai ter uma força puxando ela para cima aqui e outra para baixo. Que ela travou o abdômen. Então, ela tem que primeiro, antes de fazer qualquer movimento, travar o abdominal dela para ela ficar a mais acinturada e fortalecer e o diafragma começar a restaurar, começar a funcionar, ela vai ter que alongar bastante essa musculatura ou remodelar isso daqui, porque tem terapias manuais de alongamento e tudo mais que você
faz essa remodelação, por exemplo, como o Rolfing, como o reequilíbrio tóraco-abdominal, que são técnicas. Eu utilizo. Então, você desceu ali, modelou igual massinha, você pega o músculo de ponta a ponta, desceu, pá, botou lá. O que vai acontecer hormonalmente? Essa pessoa vai parar de respirar rápido e superficial, parar de mandar para o cérebro dela ondas que são aceleradas, que são ondas beta, que é como eu estou agora, alterada. E aí ela vai parar de fazer isso e vai baixar um pouco mais, entrar em alfa, que é quando ela respira, agora vai entrar em alfa, quer ver? Ó, tô usando meu diafragma e parei de falar rápido. Então aqui vocês começam a ter um sono. Porque eu vou transmitir sono, porque agora eu tô respirando. Então quando eu tô em hiperatividade aqui falando muito rápido, eu tô falando em beta. Só que quando você respira, igual eu tô respirando agora, perfeitamente usando o diafragma, meu diafragma funciona bem, viu? Meu diafragma é ótimo. Meu abdômen tá travado agora. Comecei tem uma semana a malhar e travou. Achei ótimo. De uma semana pra cá, hein? Tá durinho. Então, só que falta eu fazer os oblíquos. Então, o oblíquo é que vai fechar. Abdominal oblíquo, né? Reto abdominal e nem prancha. A prancha vai deixar você firme, igual eu tô fazendo muita prancha. Agora, você fazer o oblíquo da maneira correta, como eu ensino, você fechou. Aí você vai disparar um circuito de bem-estar hormonal. Então, 50% do problema já vai melhorar. No Pilates, afasta o ombro da orelha. Você pede para afastar o ombro da orelha, beleza. Só que se você não alongar todo a musculatura ali mesmo, né? Porque, mas claro, o Pilates tem muita coisa boa. Ele já tem, eu não sei muito a técnica do Pilates, mas eu mando o paciente para Pilates. Depois que eu trabalho tônus, eu mando para o Pilates, né? Quando ele já até nem tá com dor. Então, ele lá você vai alongar a musculatura desse paciente, né? Então, você faz esse paciente voltar, né? Ficar como eu tô agora, ó. Aí ele ativa o diafragma. Como é que você sabe? Manda ele botar a mão em cima da barriga dele. Aqui, ó. Bem, acabou aqui o estômago. Bota a mão em cima da barriga. Pede só pra fazer isso. Não fala assim, respira. Fica observando, porque senão ele vai puxar profundo. Se ele levantar a mão, é porque ele tá utilizando o diafragma. Você mesmo, deitado em casa, pode fazer isso. Deita, bota a mão em cima assim no chão, ó, retinho. Se primeiro subiu a barriga e depois isso aqui, você está respirando adequadamente. Primeiro o diafragma, depois aqui os intercostais, você faz esse movimento. Se você tiver só aqui a picar, ó, é porque não está usando o diafragma, não, a sua barriga nem sobe, é porque você pode estar nessa aceleração. E quando você acelera, aí você começa a disparar adrenalina, noradrenalina e cortisol. Mesmo que não seja objetivo, né? Você fazer isso. E aí, o que acontece? Aí, pra gente desacelerar, trabalha a respiração, porque veja bem, olha, muitas pessoas falam assim, Juliana, mas se trabalhar o trauma primeiro, não adianta. Porque é o seguinte, o corpo da gente, ele manda informação. Então, mesmo que eu trabalhe o trauma que você tem, Hein, Vera, tudo bom? Mesmo que eu trabalhe o trauma que você tem, vai melhorar, mas 50% está na respiração. Se você não trabalhar seu corpo físico, ele vai mandar um estímulo para o seu cérebro o tempo inteiro, porque lá no tronco cerebral, por ali, a gente tem as regiões onde a gente tem o comando da respiração. E eu não falei para vocês que essa parte é a parte do sistema emocional profundo, onde estão os traumas? Então, quando você trabalha a parte respiratória, aí você consegue disparar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o estado de relaxamento, através da respiração. Respiração correta, relaxamento, sono, paz, tranquilidade. Pode ver aqueles caras que ficam budistas, sei lá, aqueles caras que fazem meditação. Meditação também melhora as ondas cerebrais. Oração também melhora. Por 2 horas, 3 horas. Mas depois volta de novo. Então, qual que é o grande segredo de todos os caras que fazem, esses filósofos, essa galera que medita, é que eles respiram adequadamente. Eles têm técnicas para respirar adequadamente. Aí a respiração, ela vai trabalhar esse disparo do sistema nervoso, ou seja, e tem uma coisa também, você pode trabalhar em conjunto, porque quando a gente trabalha um paciente que ele está todo assim, fechado,
e você faz um pilates. Eu tenho uma amiga minha que trabalha pilates. Aí ela abre o cara e ele fica assim. Ele só vai sustentar essa postura aqui, que é um novo ele, né? É um novo padrão dele mesmo, de emocional dele, se ele trabalhar o emocional, né? Ele trabalhar o emocional e o físico ao mesmo tempo. Aí ele mantém. Se ele trabalhar só um ou outro, ele volta. Por quê? Porque ele trabalhou só o físico. Aí ele fica ali por um tempo e daqui a pouco ele começa a ficar de novo assim, porque o emocional dele tá influenciando. E se ele trabalhar só o físico e só trabalhar o emocional, o físico vai influenciar e vice-versa. Entendeu? Então, um depende do outro. Porque eu sempre digo, o inconsciente, ele é o nosso corpo. As pessoas, não acredito que o inconsciente é o corpo. O inconsciente é o seu corpo. Você é aquilo que você expressa aquilo que você é, entendeu? É naquele momento. Você pode modificar. Então, quando você se trabalha por dentro, emocionalmente, é muito mais fácil você manter. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz dieta é totalmente diferente de uma pessoa que ela já está ali modificada internamente e agora ela consegue sustentar uma alimentação não tóxica. É diferente daquele que fala assim, eu vou fazer uma dieta. Chega à noite ele come 10 pães, que eu fazia assim antes. Até semana retrasada eu estava fazendo isso. Até que alguma coisa aconteceu na minha vida e eu comecei a comer melhor. Tô brincando, mas a verdade é essa. Eu me trato, né, gente? A gente vai se tratando, né? Fiz cirurgia do septo e sinusite porque continuo com a respiração pesada. Ah, peraí, vamos ver, hein? Ah, mas aí não vale, né? O povo da família, pô. Liga pra mim que eu resolvo. Você fez cirurgia de septo, tia? É minha tia que entrou. Pelo menos minha tia entrou na live. Sinusite. Pois é. A sinusite sua, ela é crônica. Era crônica. Mas você continua com a sinusite? Respiração pesada? É a parte física. É a parte física. Vou mandar o vídeo lá para você olhar, tá? Então, a respiração pesada, a gente fala assim, a gente tem vários problemas na respiração. A gente tem bloqueios, né? Não era para falar de respiração hoje, mas estamos falando, porque está falando a parte hormonal. Você tem aqui, ó, um bloqueio nessa entrada do ar, tá? Para falar mais fácil para você, que pode ser um bloqueio obstrutivo, né? Nas vias aéreas superiores. E aí você pode ter lá dentro algum problema também, né? Você pode ter, por exemplo, assim, tomara a Deus que você não esteja com coronavírus, porque eu sei que teu filho pegou. Então, o que acontece? Se você tiver com a respiração pesada, né? Mas isso for constante, aí tem que investigar se você não tem outro problema lá na parte respiratória, ou se realmente a parte muscular. Então, se for a parte muscular, provavelmente, né? Três vezes grávida, a mulher que tem gravidez, ela vai fazer essa distensão, né, do abdômen, de tudo ali, está rasgando tudo. E ali as costelas abrem. Então você pode perceber. E como é que acontece a respiração? Você pode perceber que as últimas costelas ficam abauladas e você colocando a mão por aqui embaixo da mama, tem algumas que afundam. E elas afundam porque tem essa deformidade nas costelas. E elas abrem atrás. E aí você vai sentir que a sua respiração tá legal, né? Por quê? Porque você tá uma respiração cansada. Se não for coronavírus, é isso, tá? É a respiração. Vamos trabalhar essa respiração aí. Mas eu olho depois direitinho pra você, tá bom? Certo? Vamos ver, tem mais coisa aqui pra baixo. Eu quero fazer uma live contigo. Ô, Ana, quem é você, Ana? Eu não conheço você.